Espírito Santo de Deus, nós te somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa nessa noite, no teu santuário, nesse lugar de adoração do Senhor. E nós queremos te agradecer pelo dia, pelos livramentos, por tantas coisas que o Senhor fez hoje em nossas vidas e continua fazendo. O Senhor nos permitiu chegar à tua casa nessa noite. Nós somos privilegiados, Senhor, porque estamos num dia de eleição, mas estamos finalizando a nossa noite na tua presença. E vamos agora, Senhor, ouvir a tua voz falada de forma diferente, porque já ouvimos através da leitura, dos louvores, mas agora será através da ministração. E nós queremos e precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Senhor, que tu possas fazer com que a tua palavra faça todo sentido e a gente possa entender qual é o desafio do Senhor para as nossas vidas. Fale o Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, abra comigo no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Nós temos ministrado aos irmãos no primeiro domingo de setembro e no último domingo de setembro sobre o que o Evangelho produz na vida do crente ou as marcas do Evangelho. Nós trabalhamos no primeiro domingo de setembro que o Evangelho, quando entra na vida de alguém, a primeira coisa que faz é trazer convicção do que está errado em nossas vidas e coragem para mudar. Em Atos capítulo 2 nós temos uma multidão que foi reunida por uma obra de Deus. Era um evento, era uma festa, era o dia de Pentecostes. Essas pessoas vieram para a festa, elas não imaginavam o que ia acontecer. Para elas seria mais uma festa, para Deus seria o dia de mudar radicalmente um planeta como nós conhecemos, porque naquele dia estaria surgindo a igreja, naquele dia o Espírito Santo estaria sendo derramado permanentemente sobre a igreja. Nós cremos, irmãos, que em todo o Velho Testamento o Espírito Santo agia e usava as pessoas, mas nós cremos, nossa tradição reformada, de que no Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce definitivamente sobre a igreja e passa a morar e habitar em nossas vidas. E a marca que isso produziu na vida daquelas pessoas que vieram para aquele dia e para aquele local com o objetivo de uma festa e não outra coisa, foi que eles conseguiram reconhecer o quanto eles estavam vivendo de forma pecaminosa diante de Deus, o quanto eles estavam distantes, o quanto eles estavam perdidos, o quanto eles precisavam de Jesus. E naquele dia todos ouviram, mas só os que de bom grado receberam a palavra, mais de 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Todos ouviram, todos foram impactados, mas a coragem para mudar, só alguns tiveram. No último domingo nós falamos então sobre outras 4 marcas de transformação que esse Espírito Santo operou, que o Espírito Santo operou através do Evangelho. Esse povo começou a ter prazer em aprender a palavra de Deus, porque diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, verso 42. Na comunhão, eles se esforçavam para estarem juntos, para terem unidade, apesar de ser uma coisa dificílima, você conviver com alguém que é diferente, pensa diferente e quer algo diferente, mas o vínculo do Espírito Santo, o Evangelho transforma-nos de tal forma de que a vontade de Deus prevaleça e a glória de Deus prevaleça, a gente continua junto. Então eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na partilha e nas orações. Uma sede da presença de Deus. Eu disse para vocês no último domingo que o culto deles provavelmente não eram como os nossos, que tem participação especial, vão fazer a leitura, vão fazer louvor e tal. Praticamente o culto era oração. E depois a leitura era a pregação da palavra. E o culto podia durar 1, 2, 3 horas, não importa quanto tempo o culto durasse, mas eles investiam tempo em oração. Eles tinham sede da presença de Deus. Hoje eu quero continuar, irmãos, nessa perspectiva do que o Evangelho precisa
produzir na vida daqueles que dizem que tem o Espírito Santo, que um dia entregaram a sua vida ao Senhor. E hoje eu quero focar com vocês Atos capítulo 2, o verso 43 e o verso 44, que diz assim: em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E o verso 47 vai dizer assim: e essa igreja louvava a Deus e caía na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Alguém já ouviu falar dessa expressão piruá? Alguém já ouviu falar? Alguém sabe o que é piruá? Você sabe o que é piruá? Ah, certo. Fica piruando ali, é? Alguém sabe o que é piruá? Ela deu uma versão. Isso é no almanaque dela, né? No meu foi outra coisa. Alguém sabe o que é piruá, gente? Olha, eu descobri que é piruá de uma forma muito interessante. Eu adoro pipoca. Rutinha puxou a mim, adora pipoca. Então tudo que fala sobre pipoca me interessa. Então eu tive que desenvolver, aprender a teologia da pipoca, a teologia do milho. A teologia do milho, pensa. A teologia do milho diz o seguinte: todo milho, ele é criado com um propósito. Todo milho, ele nasce para ter uma finalidade, um propósito. O milho não pode continuar sendo milho a vida toda, porque a vantagem do milho, o propósito do milho é o que ele pode produzir, é os nutrientes que tem nele. Mas se ele continua milho, ele não serve para nada. Então o milho, ele tem que passar por uma transformação, porque somente quando ele se transforma é que a gente pode usufruir de todos os nutrientes que ele tem, de todas as vantagens, de todas as vitaminas, de toda a força que o milho pode produzir para a gente. Milho que não se transforma, continua milho sem propósito, porque ele foi criado para alguma finalidade. Para que o milho se transforme em pipoca, ele precisa passar pelo fogo. Aliás, para o milho passar por se transformar em qualquer coisa, ele precisa passar pelo fogo. Se ele não passa pelo fogo, não passa por nenhuma transformação. Só que quando você bota milho dentro de uma panela e bota ele no fogo, e a pipoca começa a surgir, e você depois vai comer aquela pipoca, e quando ela acabar, você perceberá que houve ali umas resistentes, umas reacionárias, umas infelizes que não quiseram estourar. Não é verdade? Eu nunca vi ninguém que conseguiu estourar 100% de todos os milhos. Alguém já conseguiu estourar 100% de todos os milhos? É muito rápido isso acontecer. O cara tem que ser muito bom. Parabéns, então. Você é um mestre. Porque eu nunca consegui 100%. Esses milhos que estorram, que leva fogo e que não estoura e não vira pipoca, é o que o pessoal chama de piruá. É aquele milho resistente que sobra, que passa pelo fogo, mas ele não estoura. Ele continua sendo milho e depois de torrado não serve para nada e ele é jogado fora, porque se ele não cumpriu o propósito dele, passou pelo fogo e não aproveitou a grande chance de virar agora uma pipoca, ele virou um piruá e ele não serve mais para nada. Amados, eu quero compartilhar com você 3 transformações necessárias e importantíssimas que o Espírito Santo produz em nossas vidas, para que a gente possa, de fato, estar inserido e ser participante do reino de Deus. Nós fomos ganhos, alcançados, transformados, justificados, regenerados pelo Espírito Santo com um propósito. Tudo que nós vamos vivenciar a partir da nossa conversão é o fogo de Deus, para que a gente se transforme, para que o melhor de Deus venha nascer em nossas vidas. São essas transformações que Deus espera de nós e que só o Evangelho pode produzir em nossas vidas. Só essas transformações nos permitirão experimentar e vivenciar os planos de Deus. Quem não for transformado, quem não se permitir ser transformado pelo Evangelho neste nível, vai virar crente piruá. É milho
tem um projeto de Deus para que vire pipoca, o fogo vem, mas resiste ao fogo e não se transforma, e depois não vai servir mais para nada. Vai ser milho duro para o resto da vida. Que transformações são essas que Deus precisa operar em nossas vidas, porque operou nessa igreja que surgiu em Atos capítulo 2. A primeira delas, irmãos, está no verso 43, quando diz: em cada alma havia temor. Você pode repetir essa frase? Em cada alma havia temor. O evangelho, irmãos, quando entra na vida da gente, produz em nossas vidas santidade. Produz o quê? Santidade. Entenda isso. A palavra temor que foi usada pelo apóstolo Lucas aqui no texto não significa que essas pessoas que acabaram de se converter, elas passaram a ter medo de Deus. A intenção de Lucas é explicar o que estava acontecendo com aquele povo. Primeira coisa é que eles passaram a sentir algo novo que eles nunca sentiram antes. Quando diz que começou a haver temor, é porque eles começaram a sentir algo diferente. O coração deles começou a se derramar na presença do Senhor. E não só sentir algo diferente, mas eles começaram a viver e agir de forma diferente. Porque, na verdade, queridos, a expressão temor aqui descreve a atitude que naturalmente essas pessoas começaram a ter. À medida que o evangelho entrava em suas vidas, eles começaram a viver de forma mais responsável. Eles começaram a viver de forma mais reverente. Eles começaram a viver de forma mais respeitosa na presença de Deus. Antes, eles não tinham essa preocupação, irmãos. Antes, a história deles, não era assim. Eles não estavam preocupados com o que Deus estava pensando, eles não estavam muito preocupados se o que eles estavam fazendo ou vivendo, ou se as prioridades de suas vidas estariam agradando ou desagradando a Deus. Deus não era prioridade na vida deles. Mas uma vez que o Espírito Santo entrou em sua vida e o evangelho começou a transformar essas vidas, começou a haver temor. Eles começaram a olhar para o modus operandi, a forma como eles estavam vivendo, a forma como eles estavam agindo, o que estava sendo prioridade na vida deles, como eles estavam reagindo diante das circunstâncias. Amados irmãos, por que o temor é tão importante em nossas vidas? Porque é o temor, queridos, que regula a nossa caminhada. Quando não há temor no nosso coração, a gente não fica preocupado em viver uma vida responsável que possa glorificar e agradar a Deus. Os nossos relacionamentos com as pessoas, as nossas práticas, nossas compras, os nossos investimentos, eles nunca serão planejados colocando Deus como foco, preocupado primeiro com o que Deus vai pensar com aquilo que nós estamos fazendo. Se você olhar para a igreja evangélica hoje, ela tem crescido em número. Há muitas igrejas lotadas, mas não há temor na vida das pessoas. As pessoas cantam e se emocionam na igreja, mas a partir da segunda-feira já começam a tomar decisões e andar com pessoas e fazer coisas que entristecem profundamente o coração de Deus, como se elas esquecessem que aonde quer que elas estão e o que é que elas fazem, interessa a Deus, Deus está com elas e Deus está observando elas. Elas não estão mais preocupadas em agradar o coração de Deus. Amados irmãos, é o temor que nos incentiva a viver para Deus. É o temor que nos incentiva a viver para agradá-lo. Atos capítulo 5, nós vamos ver um casal que planejou dar uma oferta mentirosa, Ananias e Safira. Eles planejaram sutilmente e deliberadamente vender uma propriedade, reter parte do preço, mas fazer toda uma propaganda, fazer todo um drama religioso, fazer todo um emocionalismo, para que todas as pessoas que vissem aquela oferta, que não deixou de ser generosa, mas não era verdadeira, as pessoas achassem que aquilo ali foi uma obra do Espírito Santo. O que ele planejou, ele não levou em conta que Deus estava sabendo e que Deus não iria se agradar. Ele planejou em fazer algo dentro da casa do Senhor, sem em nenhum momento se preocupar que Deus estaria se desagradando daquela atitude dele. É isso que acontece quando nós estamos vivendo uma vida sem temor.
Somos capazes, irmãos, de falar das pessoas, planejar contra as pessoas, mentir para as pessoas, seduzir as pessoas, ter todo tipo de comportamento condenável. Mas porque ninguém sabe que a gente está tendo, parece que a gente pode esconder isso. Mas o temor, que foi o sentimento que passou a habitar no coração deles, colocava na mente deles: Deus está aqui, eu estou na presença de Deus, Deus está vendo o que eu estou consultando na internet, Deus está vendo como eu estou negociando este produto para poder ganhar dinheiro, Deus está vendo como eu estou tratando meus filhos, minha esposa, Deus está vendo como eu estou me relacionando com meus colegas de trabalho, Deus está vendo como eu estou fazendo a prova na minha escola, Deus está vendo como eu estou finalizando o meu trabalho na empresa, Deus está vendo se o que eu estou dizendo para as pessoas é verdade mesmo, se o elogio que eu faço é elogio mesmo, Deus está vendo se eu estou me aproximando das pessoas com um interesse escuso ou com um desejo de abençoar, Deus está vendo se a oferta que eu estou trazendo é o melhor que eu posso dar ou é apenas um cala-boca para que eu possa ir lá na frente e todo mundo ver. Deus está vendo se quando eu estou cantando com todo mundo, eu estou meditando no que eu estou cantando e estou me esforçando para viver o que eu estou cantando. Deus está vendo, queridos, que eu tenho tempo para assistir televisão, que eu tenho tempo para fazer tudo que eu quero dentro de casa e digo para as pessoas que eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Deus está vendo. Quantas coisas nós estamos fazendo e esquecemos que estamos fazendo na presença de Deus. Por mais escuro e escondido que você faça, diante de Deus há um holofote, porque nada esconde a gente da presença de Deus. Deus conhece tudo que está aberto e revelado, ou oculto e bem escondido debaixo do tapete, mas quando há temor no nosso coração, a gente procura viver uma vida que glorifica a Deus. A vida que glorifica a Deus, irmãos, não é aquela que toma a decisão certa na frente de todo mundo, para que todo mundo possa nos aplaudir por isso. Temor do Senhor é aquela que nos leva a tomar uma decisão certa, quando ninguém está nos vendo, e quando provavelmente a decisão certa nos trará prejuízos, mas é a decisão certa a ser tomada, mesmo no anonimato, longe das vistas de todos, sem que ninguém nos aplauda. Eu vou tomar a decisão certa, porque eu estou na presença do Senhor. E eu quero viver para glorificar a Deus. Se houvesse temor no coração de Ananias e Safira, eles não teriam planejado maquiar aquela oferta, porque eles entenderiam que estavam na presença do Senhor. Amados irmãos, se houver temor no nosso coração, provavelmente metade das coisas que nós fazemos, nós deixaríamos de fazer, porque nós sabemos que estamos na presença do Senhor. A segunda transformação, queridos, que houve na vida desta igreja, nós vemos ainda no verso 43, quando diz: e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Você pode repetir isso? E muitas maravilhas e sinais eram feitos. O Evangelho, queridos, produz sinais e maravilhas. O Evangelho de nosso Senhor produz sinais e maravilhas. O Evangelho, quando entrou na vida dessas pessoas, não somente mudou o sentimento e a prática deles por causa do temor que começou a nascer em seus corações, mas também este Evangelho começou a produzir o sobrenatural de Deus na vida deles. Sinais e maravilhas sempre fizeram parte do Evangelho, apesar de não fazer parte da vida de muita gente hoje. Mas sinais e maravilhas sempre fizeram parte do Evangelho, irmãos. Sempre. É interessante que o Evangelho não mudou. E Deus não mudou. E se o Evangelho e Deus não mudaram, o que é que está acontecendo? Que nós não estamos mais vendo os sinais e as maravilhas de Deus em nossas vidas. A culpa, irmãos, e o problema não está em Deus, mas está em nossas vidas. É interessante que, se você perceber, no verso 43, primeiro é citado que o Espírito Santo, através do Evangelho, produziu temor. E depois aparece que também operou entre eles sinais e maravilhas. Eu não acho que esta ordem ela é por acaso, mas ela faz todo sentido.
Porque só podemos usar bem as maravilhas e os sinais que Deus opera em nossas vidas quando há temor no nosso coração. Porque, queridos, o que garante o bom uso dessa ação divina de Deus em nossas vidas é o temor ao Senhor. Sem Ele, a gente corre o risco de ficar soberbo, de começar a viver de forma independente, de começar a usar os sinais e maravilhas para o nosso próprio interesse. O sobrenatural de Deus, irmãos, foi uma promessa de Jesus. Foi Jesus quem disse lá em Marcos capítulo 16, verso 15: e esses sinais seguirão os que crerem. Ele avisou e prometeu que os sinais que nos habilitariam a viver uma vida aqui na terra de forma diferente, que nos habilitaria a cumprir o seu propósito, o seu chamado, o seu plano para cada um de nós, seriam sinais que seguiriam os que crerem. Os sinais existem, mas eles não se manifestam na vida de quem não crê. Quando não há temor no nosso coração, irmãos, Deus não pode liberar o seu agir sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós não podemos aceitar como boa e natural uma vida cristã sem sinais e maravilhas. É confortável. Muitas pessoas dizem que passou, mas na verdade, irmãos, quando não há sinais e maravilhas, nós estamos simplesmente revelando o nível de profundidade que o Evangelho entrou na nossa vida. Deus não pode operar sinais e maravilhas porque o Evangelho ainda não transformou profundamente as nossas vidas. Isso depõe contra nós, porque sinais e maravilhas fazem parte do Evangelho. Aqueles crentes de Atos capítulo 2, eles não pediram para operar nenhum sinal e maravilha. Eles nunca pediram isso. Nunca pediram: Deus mande poder, Deus nos faça ter capacidade de realizar isso ou aquilo. Isso não era a oração deles. Mas Deus, irmãos, graciosamente operava através de suas vidas transformadas. É interessante que você olha lá em Atos capítulo 4, por exemplo. Abra comigo Atos capítulo 4. Veja o que é que diz no verso 29. Quando eles começaram a orar: agora, pois, ó Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e faça sinais e prodígios pelo teu santo Filho Jesus. E aí diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles estavam orando. Quando terminaram de orar, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles. Deus operava graciosamente. Deus operava, queridos, espontaneamente, porque eles estavam vivendo uma vida transformada pelo Evangelho. Precisamos olhar para nós, irmãos. O que é que nós estamos sendo capazes de fazer na vida das pessoas que estão à nossa volta? Às vezes a gente toma conhecimento de necessidades que a gente nem se sente desafiado ou incomodado de orar, de ministrar a palavra, de pedir a manifestação do poder de Deus. Às vezes, problemas que estão à nossa volta, nós estamos escolhendo nos omitir, nós estamos nos derrotando, quando nós temos o Deus que tem todo o poder, e um Evangelho que é o Evangelho de poder, e um Evangelho que faz parte dele sinais e maravilhas. Esses homens provavelmente nunca tiveram essa experiência, mas quando Deus foi transformando as suas vidas através do Evangelho, e o temor foi se fortalecendo, esses homens começaram a descobrir o que eles seriam capazes de fazer em nome de Jesus e para a glória de Deus. É isso que eu e você precisamos redescobrir em nossas vidas. A nossa vida tem que sair dessa coisa mediana, desse arroz com feijão. E a gente precisa permitir que o Evangelho nos transforme de tal maneira que a gente possa experimentar o novo de Deus e o sobrenatural de Deus em nossas vidas. A terceira e última transformação que eu quero compartilhar com você nessa noite, que o Espírito Santo operou na vida desta igreja através do Evangelho que estava sendo ministrado, está no verso 49 do capítulo, no verso 47 do capítulo 2. E louvando a Deus, caíam na graça de todo o povo.
Vamos repetir? E louvando a Deus, caíam na graça de todo o povo. Amados irmãos, o Evangelho não só produziu na vida dessas pessoas o que eu acabei de dizer, mas também produziu na vida deles impacto social. É interessante isso. O Evangelho produziu temor. O temor fez com que eles começassem a experimentar os sinais e maravilhas, o sobrenatural de Deus, e isso começou a produzir um impacto social. O que é que o texto está dizendo, irmãos? Essa talvez seja uma das transformações mais interessantes e radicais que o Evangelho produz na vida da gente, um impacto social. Porque o que o texto está dizendo é que as pessoas de fora, que não tinham sido alcançadas por esse Evangelho, começaram a olhar para esses crentes que foram alcançados por esse Evangelho e estavam se aprofundando nesse Evangelho e estavam tendo suas vidas transformadas por esse Evangelho. Eles começaram a ser percebidos de forma diferente. O impacto social é porque as pessoas deixaram de igualá-los, deixaram de achar que eles eram apenas mais um, e eles começaram naturalmente a se destacar, irmãos. O texto diz que as transformações que o Evangelho resultou na vida deles trouxe um resultado final e concreto. E qual foi o resultado final e concreto? Chamou a atenção das pessoas. Eles começaram a cair na graça, na simpatia, no encanto. Eles começaram a cair na admiração das pessoas. Amados irmãos, desde que você se converteu, o que as pessoas pensam de você? O que as pessoas acham de você? O que as pessoas dizem de você? Porque o que elas dizem, acham, pensam de você denuncia o nível de transformação que o Evangelho operou na sua vida. Talvez quando você se converteu, as pessoas disseram: que mudança radical, como fulano está diferente, o semblante de fulano está diferente. Talvez você lembre disso. O tempo passou, e o que é que elas dizem hoje? O que é que elas falam hoje? Depois de 1 ano de igreja, 2 anos de igreja, 3 anos de igreja, quando você chega e você se identifica como cristão, o que as pessoas dizem? Porque o que elas disserem denunciam para a gente o que o Evangelho tem feito na vida da gente. E a julgar o que muitas pessoas têm falado de muitos crentes, parece que o Evangelho deixou de fazer muita coisa na vida de muita gente. Amados irmãos, o texto diz que eles começaram a ser vistos de forma diferente. Atos capítulo 4, verso 1, olha o que acontece, diz assim no verso 1: e estando eles, os discípulos, falando, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e os prenderam. Aí o verso 3 diz: e os lançaram na mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Eles estavam pregando e o sermão não foi concluído. No meio da pregação foram presos, retirados trunculosamente e levados para o encárcere. Não completaram o sermão, não fizeram nem apelo. Mas olha o que diz o verso 4: muitos, porém, dos que ouviram, até ali, até a hora que eles foram interrompidos e presos, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000. Nem terminaram a pregação, mas o que eles estavam falando e a forma como eles estavam vivendo foi impactante, irmãos, na vida daquelas pessoas. Olha o que diz no capítulo 5, a partir do verso 14. 5,14 diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham eles em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro, quando passasse por eles, cobrisse alguns e eles fossem curados. E até pessoas das cidades circunvizinhas concorriam, muita gente a Jerusalém, vinham para lá, conduzindo também os seus enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Sinais e maravilhas que o Evangelho começou a produzir na vida desses irmãos causou um impacto social tão grande que agora o comentário, a propaganda boca a boca, o que era falado, as pessoas das cidades vizinhas vinham ver, eram atraídas por aquilo. Amados irmãos,
Que atração nós estamos promovendo nas pessoas que nos conhecem? Quando as pessoas sabem que eu e você somos cristãos, elas querem vir para a nossa igreja? Ou elas vão olhar para nós e vão nos igualar porque não vem diferença nenhuma? Ou elas vão julgar mal a nossa igreja por causa da sua conduta onde você está? Amados irmãos, diversas vezes Jesus usou metáforas, assemelhando os seus discípulos, por exemplo, à luz do mundo, não é verdade? A luzeiros, luz do mundo. Jesus chega a dizer em Mateus capítulo 5, verso 14, vós sois a luz do mundo. Como se pode pegar uma luz e colocar debaixo de um alqueire e tal, mas a luz tem que ir para um canto mais alto da casa, para iluminar toda a casa. Essa era a ideia de Jesus. Jesus estava deixando claro, queridos, que o propósito de Deus, para todos aqueles que Ele chama, para todos aqueles que Ele o faz discípulo, é para que Ele chame a atenção. Se você não quiser chamar a atenção de ninguém, você está no lugar errado, porque uma vez que o Evangelho entra na sua vida, ele vai fazer você chamar a atenção, porque esse é o propósito de Deus, é que as pessoas olhem para nós. Mas olha, interessante o que Jesus vai dizer lá em Lucas 11, abra comigo, Lucas 11, verso 35, Jesus vai usar uma expressão que me deixa assim perplexo. A expressão que Jesus usa em Lucas 11, 35 é: vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. Eu achava que trevas era a ausência de luz, escuridão. Então, luz, trevas. Aqui tem luz, aqui não tem luz. Mas não, porque a luz que eu posso estar refletindo também pode ser trevas. Porque aquilo que eu estou fazendo as pessoas olharem para mim, também pode estar trazendo escândalo para o Evangelho. Pode estar desconstruindo nas pessoas qualquer possibilidade de fé que elas teriam em Deus. Pode estar dizendo para elas, para ser desse jeito é melhor ser como eu sou. Pode ser, queridos, que a luz que eu e você estejamos em algum momento, em alguma área da nossa vida, projetando para as pessoas, faça as pessoas não quererem mais vir para essa luz. Eu imaginava que Jesus diria: olha, vê pois se você está com luz ou com trevas. Mas ele diz: não, vê pois se a luz que há em ti não sejam trevas. Veja se o que você não está refletindo, clareando, não seja trevas. De uma forma ou de outra, o cristão promove impacto social. O Evangelho, quando entra na nossa vida, de uma forma ou de outra, as pessoas vão olhar para a gente de forma diferente. E a gente vai produzir alguma coisa nelas. Agora, o que a gente está produzindo nelas, irmãos, é bom ou é ruim? É de Deus ou é da carne? É luz ou é trevas? O Evangelho só pode produzir luz. Aonde o Evangelho entra, só pode produzir luz. Aonde há uma vida sendo trabalhada pelo Evangelho, só pode produzir luz. Aquele que era valente, ele fica mais comedido. Aquele que era falador, ele fica mais responsável. Aquele que era mentiroso, ele passa a falar a verdade. Aquele que era adúltero passa a ser fiel. Aquele que era promíscuo, aquele que era leviano, passa a ser alguém mais santo. Aonde o Evangelho entra, começa a produzir luz, irmãos, e não trevas. Há muitas pessoas que trocaram de igreja, de religião, mas não trocaram de vida. E, portanto, não estão fazendo o impacto social que deveriam produzir. A influência que nós estamos gerando nas pessoas e o que as pessoas estão dizendo de nós denuncia o quanto o Evangelho está ou não operando e agindo em nossas vidas. Esta igreja, este povo tão diferente, que veio de diversas cidades, que foram reunidos para uma festa, mas que o Espírito Santo os converteu, os mudou, transformou eles de tal forma que o texto diz que eles caíram na graça do povo, caíram na simpatia, no respeito do povo. O povo olhou para eles e começaram a ver de forma diferente aquelas pessoas, porque aqueles crentes estavam preocupados e comprometidos de serem identificados como seguidores de Cristo.
E há muitas pessoas que não estão determinada e comprometida de aonde está ser identificada como seguidora de Cristo. Porque se eu e você queremos ser seguidores de Cristo, se eu e você queremos que as pessoas nos identifiquem, nos apontem como seguidores de Cristo, querido, pode ter certeza, a gente não faz metade do que a gente deveria fazer. E a gente faz muita coisa que não deveria fazer. Há muitas pessoas que não estão preocupadas, não colocaram isso como meta, como desafio, porque o Evangelho ainda não fez transformações profundas na sua vida. Elas não colocaram como metas serem identificadas como seguidoras de Cristo. Olha, quando alguém identifica alguém como seguidor de Cristo, pode ter certeza que ele começa a mudar o comportamento. Eu lembro, na minha época de faculdade, 1995, até do ano 2000, foi o período que eu fiz a escola de administração de marketing. Eu, quando cheguei na faculdade, me deram logo um apelido. E o apelido era aquela coisa assim para escarnecer mesmo, para tirar onda. Me chamavam de Faustão. Sempre gostei de calça jeans e gostava de muita camisa estampada na época. Solteirão, aquela coisa toda, não tinha a Érica para cuidar de mim ainda e tal, né? Então eu andava muito desleixado. Então eu chamava de Faustão. Rapaz, eu usei todas as técnicas que se ensina para um apelido não pegar. Não deu certo. Pegou. É impressionante que de vez em quando eu encontro alguém e o cara não lembra o meu nome. Faustão! Pô, pegou mesmo. Mas eu pus no meu coração o desejo de fazer diferença naquela faculdade. E o meu sonho, desde que eu entrei ali, foi de implantar um intervalo bíblico. Essa graça Deus só me deu no meu último ano. Só depois de passar mais da metade do curso, só no último ano, eu consegui, Deus moveu o coração de outros alunos. Nós tínhamos 6 crentes na minha classe, na minha turma da faculdade. Nenhum da minha classe topou fazer isso. Eram alunos de outros períodos. E a gente começou um grupo de 7 alunos, que 2 dias por semana se reuniam numa sala que eu pedi ao diretor e ele cedeu para a gente, que era uma sala de reunião de professores, para que a gente pudesse se reunir lá. Amados irmãos, no meu último ano, a maioria deixou de me chamar de Faustão. Às vezes dizia só por sacanagem, mas a maioria começou a me dar um outro apelido. Não teve jeito de eles decorarem meu nome. Mas no último ano, meu apelido passou a ser Irmão. E foi difícil, foi um processo muito lento. Mas no meu último ano, ninguém mais chegava para mim para tirar uma piada de prostituição. Ninguém chegava mais perto de mim para dizer assim: Faustão, ó aquela mulher, Faustão, ó aquela menina. Pelo contrário, no meu último ano de faculdade, eu lembro quando o meu carro quebrou, e ele quebrava com uma certa frequência, mas naquele dia não era para ter quebrado. Era a última aula, dia de sexta-feira, aí tinha que sair lá do Esporte Clube para o IPSEP, era terrível, eu chegava quase meia-noite de ônibus. Naquele dia não podia quebrar, eu fazia de tudo para o carro não quebrar dia de sexta-feira, porque eu ia ter aula até 10 horas, e o professor não deixava. Naquele dia quebrou o carro. Fui de ônibus, já fui pensando como é que eu ia voltar para casa. Aí um dos colegas que morava próximo de mim, na Inocop, morava no IPSEP, ele ali na Inocop, perto da Vila Tamandaré, ele chegou assim e disse: irmão, tá sem carro hoje, é? Eu disse: como é que tu sabes? Chaveiro, essa mania de chaveiro, tá vendo que é a vantagem, esse negócio está pendurado. Ele viu que estava sem chaveiro. Eu disse: eu estou sem carro, o carro quebrou. Eu disse: eu te dou uma carona? Vamos comigo? Aí eu disse: é de Deus. Mas eu achei que Deus estava só me abençoando com a carona, providenciando a carona, mas não. Era Ele que precisava conversar. Ele não me deu carona. Naquele dia eu não cheguei de meia-noite. Antes eu tivesse chegado de meia-noite de ônibus. Naquele dia eu cheguei 2 horas da manhã, porque Ele me levou lá para a praia de Boa Viagem e começou a contar como estava a vida dele, o casamento dele. Começou a chorar e disse: irmão, eu não sei o que fazer, mas eu estou perdendo a minha família. Foi assim que começou. Foi assim que Deus começou a operar. Porque eu decidi, irmãos, ser identificado como um seguidor de Cristo.
Um alto preço precisa ser pago. A coisa não é da noite para o dia. É preciso perseverar. Mas quando a gente busca, irmãos, quando a gente coloca como meta ser identificado como seguidor de Cristo, cedo ou tarde, as pessoas vão voltar a olhar para nós de forma diferente, com um respeito que você não vai pedir para que lhe deem, mas que o próprio Deus fará com que eles tenham. Eles vão olhar para você com uma necessidade, com um amigo, com uma possibilidade, com um ombro para falar, como alguém que pode orar por ele. E as pessoas vão pedir que você ore por elas, elas vão pedir que você a escute, elas vão pedir ajuda a você, porque elas vão ver que você é um seguidor de Cristo. A maior carência do Brasil, irmãos, não é de igreja, nem de denominações. É de cristãos transformados pelo Evangelho, que façam diferença onde estão, que tragam um impacto positivo aonde estão, que vivam comprometidos a serem identificados como seguidores de Cristo. Esse tem sido o maior problema de muita gente. Não está preocupado, muitas vezes, nem que as pessoas saibam que ele é um cristão. O Evangelho, quando entra na vida da gente, irmãos, é como o fogo que vai sobre o milho. Ele vem para transformar o milho em pipoca. Ele vem para tirar o melhor de nós. Ele vem para a gente passar por uma transformação. Mas há pessoas que resistem a essa transformação e viram piruá. Viram milho torrado, que leva o fogo, que vê as pipocas e os milhos do lado se transformarem em pipoca, torra e não muda de vida. Não seja um crente piruá. Deixe Deus transformar a sua vida. Deixe o Evangelho transformar a sua vida. Deixe o Evangelho transformar suas prioridades. Porque se nós não estamos vivendo desta forma, não estamos vivendo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, queridos?